Boa tarde, meus amigos. Eu sempre repito, eu sou muito papagaio. Obrigado de vocês assistirem esse programa que nós tanto amamos, de apresentar e trazer curiosidade, que é o programa Frente a Frente com o Bernardo. A gente não poupa esforço, não poupa nada para trazer aquilo que é de melhor para vocês. Gente, hoje nós temos uma entrevista muito gostosa. Nós vamos apresentar uma pessoa que está se tornando conhecido na mídia, mas ainda não é um popstar, que vai falar sobre a vida dele. A vida dele, esse homem, ele faz questão de ser conhecido como Cello. Cello, eu tenho vários amigos meus que também são Cello, mas ele não gosta nem do nome dele. Ele renunciou ao nome de batismo para ser Cello. Cello, seja muito bem-vindo. Obrigado. O programa está em estúdio. Muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que o público vai gostar demais da tua entrevista, pelos pontos pitorescos, pelas coisas gostosas. Então, Cello, eu queria que você, em rápidas pinceladas, você se apresentasse para o público, sem falar muito, porque eu quero te perguntar. Claro. Certo? Então, você contar um pouquinho, para te apresentar um pouquinho de quem é você. Bom, vamos lá. Em primeira parte, interessante aí o contexto aí do nome, né? Do Cello. Isso é muito engraçado. Na verdade, isso aí não é nenhum apelido, nenhuma escolha. É como se pronuncia na Itália, né? Mesmo Marcello é o diminutivo. Cello está para Marcello como Zé para José. Né? E a mama, quando eu falava Marcelo, é porque eu tinha aprontado alguma coisa. Então a gente procura seguir o que ela acostumou e só escrever de uma forma que o brasiliano vai ler direito ali a pronúncia, né? Porque é muito engraçado. O pai, quando te chama, a mãe, como te chama, de um apelido, de um diminutivo. Quando ela te chama pelo nome inteiro, você pode saber que a coisa vai ficar feia para o teu lado. Ah, sim. Se chegou no sobrenome, já é praticamente uma extrajudicial. É, né? uma extrajudicial. Exatamente. É. Então, eu sei que você, fora o Cello, você também tem um apelido. Como é que é teu apelido? Ah, não, isso daí é por causa da música, né? É o Man Machine. Man Machine foi uma história até interessante sobre a discotecagem, né? Eu, desde criança, graças à mamãe e ao papai, sempre tive uma casa muito musical, todo mundo ouvindo música. Meu pai me escolou, graças a Deus, com Beatles já enquanto eu estava sendo alfabetizado, né? Então eu já vinha nessa tendência. Eu tinha uma tia, né? A tia Regina, ela já, quando eu era criança, naquelas vitrolas, o meu disc jockey, nem se usava, né? A abreviação DJ é uma coisa mais recente. Não, o meu disc jockey, então até aquela estante cheia de vinil, eu pegava um vinil lá da Rita Pavone para fora, não, meu disc jockey vai colocar música lá para mim. Isso talvez me incentivou quando eu cheguei mais ou menos nos meus 13, 14 anos, já fazia meus bailinhos de garagem e não demorou muito para eu encarar a primeira residência, para começar a discotecar no interior de São Paulo. Pô, que bacana. Você tocou num assunto que eu tive a felicidade de viver. As discotecas de residência aos domingos. A domingueira. Domingueira. Puta, que coisa gostosa que era. E você ali já era Cascatas, Chique Show, né? Esse negócio. Eu ainda estava meio criancinha, né? Tava meio criancinha, mas sempre fui muito precoce. Já até falando um pouco de mim, eu sou aquela criança que com 9 anos de idade eu tomava ônibus sozinho já. Aos 11 eu tomava 2 conduções para chegar no Ipiranga lá, inclusive para ir para casa dessa minha tia. Né? E falando das discotecas aí, foram as primeiras matinês que eu conheci de domingo, foram dessa época aí. Eu lembro até dos termos da época, o função, o bola de ferro, dessa turma da Black Music, que fundia com o final da discoteca dos anos 70, né? Fantástico. Até hoje ainda tem força esse segmento, tem muita força. Você vê, chame de flashback. Fica velho. Você acha que uma Rita Pavone fica velho? Não tem como. A Rita Pavone? Não, eterniza, né? Agora me falha na cabeça o nome de todos aqueles cantores. Sim.
Puta, como era legal. Da época lá da TV italiana, dos programas e tal, isso são coisas clássicas, né? Não tem fim, né? A música boa é atemporal, né? Tô certo ou tô errado? Não tem. E você evoluiu, você se tornou DJ depois no futuro? Então, eu, desde criança, como eu estava dizendo, me liguei muito com música e comecei a colecionar disco. Aí eu já vou entrar um pouco na parte profissional, como que eu comecei a trilhar esse caminho que não era nada fácil. Continua não sendo, hoje você tem uma concorrência, mas tem uma grande diferenciação. Tem uma diferença muito grande que é o acesso e a mídia e a globalização hoje, né? Com certeza. Esse é o impacto maior da época para hoje, sem sombra de dúvida. Então, quando eu comecei a colecionar disco, tá? Foi um negócio muito difícil. Porque ele, assim, como eu estava dizendo, foi muito precoce. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, que era como permitia legalmente, não sei se a lei ou a CLT ainda é hoje assim, mas era quando você podia registrar uma carteira, né? O registro da carteira, então eu corria atrás de tirar minha carteira e tudo mais. Meus pais, inclusive, achavam que eu devia terminar estudo e toda essa coisa, e eu inclusive, foi o marido dessa minha tia aí, que me indicou para trabalhar numa empresa, e eu entrei como office boy. Isso foi em 87, mais ou menos, em 87. Trabalhei 1 mês e 20 dias de office boy. Logo em seguida surgiu a oportunidade de operar radiocomunicação. Ah, é? Com 14 anos eu operava um PY. Então eu aprendi a soletrar nessa época, né? Só que como que você operava? Você fazia uma anotação à mão, operava lá soletrando. Eu falava com o pessoal de Minas Gerais, porque eu trabalhei numa extrativa de ferro níquel, uma empresa assim, um grupo Anglo-American. E eu trabalhei nesse 1 mês e 20 dias justamente para o presidente da companhia. Me recordo dele até hoje, o senhor Arthur Wolff, um alemão. E em seguida eu comecei a operar rádio e veio essa ligação. Mas para entender um pouco a proporção desse negócio de colecionar um disco de vinil, por exemplo, comparando com os dias de hoje, eu me recordo, não ganhava muito mal, eu ganhava para um menino, né, novo, o equivalente a 2 salários mínimos. E era basicamente o que quanto custava pela disparidade do dólar de um disco importado. Eu trabalhava o mês inteiro para conseguir comprar 2 discos. Meu salário, para entregar o salário, eu comprava 2 discos. Então eu operava esse rádio, fazia as anotações à mão, datilografava, que fiz curso de datilografia, né, coisa que hoje em dia também não se usa mais. Não existe mais datilografia. A datilografia, na verdade, está saindo daqui, está mais aqui, né, na verdade. Então era muito difícil, viu, porque para colecionar disco nessa época, a gente tinha que comprar o DJ em si, comprar o vinil single, cada disco desse tinha uma música. Então imagina como que eu conseguiria colecionar o suficiente para fazer um baile. Comecei a vender fita cassete gravada, os próprios discos que eu comprava, vendia para os office boys lá da companhia. Tinham 20, 30 office boys, entre contínuos internos e os boys externos. Aí juntava esse dinheirinho para comprar mais disco, para pagar para gravar mais fita. E assim, foi cíclico, né? Foi assim que eu fui começando... Você trabalhou profissionalmente como DJ? Fazendo festas? Sim, não, nessa época, assim, começou com um bailinho de garagem ainda no saudoso tape deck Polyvox, né? Porque assim, a gente era gravando fita de início. E com toda essa luta eu comecei a comprar os meus primeiros toca-discos, e a primeira residência mesmo, como disc jockey, eu fui trabalhar no interior, em Tatuí, acidentalmente. Eu tinha um amigo do colégio, o Nelson, hoje ele é vocalista de banda de heavy metal, e ele falou: pô, Tielo, vamos lá para casa do meu primo para passear, né? Não, leva os teus discos aí para a gente escutar lá na casa dele. Nem sabia de nada. Chegamos lá, o Nelson ele sempre foi muito articulador, né? Até hoje em dia, uma pessoa interessante para você entrevistar. Ele me apresentou para o dono lá da balada, falou: olha, meu amigo está aqui, é de São Paulo, ele é de discoteca, você não quer fazer uma experiência? O cara falou: não, amanhã você toca. Eu dei um pulo, né?
dessa puta alegria, né? Não imaginava, moleque, ter uma oportunidade. Voltei para São Paulo correndo da sexta para o sábado para buscar mais disco. Fui lá, fiz a apresentação, isso daí durou, me rendeu 1 ano de trabalho. Eu fiquei 1 ano, eu saía na sexta-feira daqui de São Paulo, sexta-feira à noite, saía do colégio, ia para lá, voltava só na segunda-feira de manhã para trabalhar. Passava os finais de semana em Tatuí durante o ano. Conheci muita gente interessante nessa época, porque as bandas do rock nacional, nessa época, o negócio estava bombando, né? Você chegou a gravar no antecessor do cassete, aqueles fitões que tinha? O rolo? Não, eram umas fitas como cassete, só que eram uns fitão. Ah, o VHS, esse é o de vídeo. É VHS? É, se for o do videocassete, aquele é o de vídeo, né? Não, era de música. De áudio. De áudio. Não conheci. Nos carros, antigamente, depois veio o cassete. Você tinha o toca-coisa, que era uns fitão grande. Esse eu não conheci. Eu conheci o gravador de rolo, eu aprendi a edição em estilete, porque a gente literalmente pegava a fita e cortava ela para editar, mas esse fitão eu não conheci não. Lembro do Tojo, não sei se serve, lembro do Rodstar, né, os tocos que a gente pegava, colocava no carro, né, grudava um em cima do outro, o amplificador em cima do toca-fita e curtia o som assim. Para ter o som no carro. Sim. Mas antes de sair o cassete, era uma fita branca, mais ou menos isso aqui, mais comprida, que você enfiava dentro do toca-fitas, você está entendendo? E era a música do carro que se usava. Foi a discotequeira, você punha os disquinhos... Esse do CD. Dos CDs já. CDzinho. Sim, Magazine. Sim. E você punha, depois veio essa fita e depois veio o cassete. Quando a Basf lançou o cassete, que ela dominou. Sim. Que agora está perdendo pela nova tecnologia. Mas quantos anos durou o cassete? O do cassete ficou um tempão. Muitos anos. Rebobinei muita fita na caneta. Nossa. E aí, você continuou quanto tempo como DJ? Até hoje, né? Você continua? Até hoje, porque assim, na verdade, o que eu, até por uma questão, digamos, familiar correta, eu não tinha assim um incentivo do tipo, siga esta carreira, meu filho, porque é muito receio, né? Você tem muito receio, imagina nos anos, já tem hoje, imagina nos anos 80. Então assim, você vai enterrar toda a tua capacidade que você tem para estudar, se formar, seguir uma profissão. Não era uma profissão, entendeu? Não era uma coisa promissora, né? Mas eu nunca desisti. Eu, mesmo estudando, me formando, seguindo minha carreira, eu nunca parei de discotecar. Tive fases assim de fazer uma pausa ou alguma coisa, de estar um pouco menos presente, mas seguindo residência após residência, projeto após projeto, eu Dava dinheiro nessa época? Nunca larguei. Olha, DJ. Sinceramente, como DJ, até hoje, eu não ganhei fortuna, não. Tem um evento que dá um pouco mais de retorno, ou, por exemplo, às vezes você faz um corporativo. Então, por exemplo, a gente faz a balada porque gosta, na verdade. A balada ela não é o que vai te encher o bolso, tá? Pelo menos como DJ. Mas ali você acaba montando o teu network. Então, numa dessa, por exemplo, eu faço o lançamento de modelo de celular. Então, normalmente as companhias elas contratam você para fazer para cuidar do evento, né? E aí você já ganha um pouco mais. Inauguração de loja, de marca, né? Então, tá bem? Você faz? Tá bem? Você também faz? Também faço. A gente é profissional, na verdade, para pôr música, né? O DJ em si, a função dele é um animador. Ele tem que animar o que está acontecendo ali. O DJ que toca para si próprio devia ficar em casa, na verdade, né? Assim, aí você está escutando música, né? Então, assim, todo evento precisa de um som. Você tem a opção de deixar no automático, né? Colocar uma playlist, você pode usar um celular hoje em dia, ou você pode ter um profissional ali interagindo e trocando energia. Porque como que o DJ toca energia, como dizia o finado Ricardo Guedes, você põe uma música e sente qual o retorno disso. Né? Então você está trocando energia. Você vê se o negócio está rolando e vai seguindo. Então assim, isso uma máquina nunca vai
pelo menos por enquanto, não vai ter o feeling. A não ser que ele tenha como medir futuramente o seu nível emocional, né? Assim, você está tocando a música, a galera está emocionada ou não, está alegre, está triste, está descontente. Se tiver como ter essa métrica, talvez, né? Não vamos duvidar da tecnologia, né? Não dá. Não dá. A tecnologia cada dia está mais... Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com essa tecnologia, com computadores. Para mim é difícil. Não faz parte da formação, né? Não faz parte da minha E veio uma avalanche de repente, né? De repente. E cada dia mais... O avanço sempre existiu. Sempre. Sempre Mas existiu. era mais lento. Mas de um período para cá, de um certo divisor de águas, a internet em si, né? Vamos contar da internet para cá. Começou o mundo através da internet. Exatamente. Então, e aí você foi a carreira... E como que você entrou na publicidade? Então, na verdade, o mercado publicitário eu acho que foi uma consequência. Uma evolução. Uma evolução, é uma consequência dos fatos. Então, voltando aí na radiocomunicação, eu já, aos 17 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa factoring, tá? Que era cliente do banco que o meu pai trabalhava. Então eu trabalhei lá com o senhor Rotondo durante um ano aproximadamente. Eu estava na fase de exército e em seguida eu fui trabalhar numa mesa de open. Eu virei trader no mercado financeiro e eu estudava tecnologia, né? Já falando do avanço tecnológico, eu vivi isso literalmente. Então fiz curso de programação já bem antes do segundo grau. Eu me recordo que ofereceram um curso, a gente estava lá na escola, então uma escolinha foi fazer uma propaganda, eu levei o panfleto para casa, meus pais acharam legal e eu fui lá estudar Basic e COBOL. Não era nem alfabetizado direito, para falar a verdade. E eu já comecei a aprender isso, né? Então, paralelamente, eu entrei no mercado financeiro e continuei estudando. Eu fiz processamento de dados, tecnologia em processamento de dados e até fazer o MBA em sistema de informação, né? Mas junto com isso, eu não deixei o mercado financeiro, porque o conhecimento, o que eu acabei aprendendo na mesa de operações, era interessante para especificar esses produtos bancários para a área de tecnologia desenvolver sistemas, né? Então eu fiquei 10 anos fazendo isso. Até que veio o plano real. Na verdade, eu saí da mesa de operações e vim para a área para prestar consultoria. Então isso foi de 97 especificamente, porque foi no metade do ano de 96. Então o banco que eu trabalhei durou um pouquinho mais, o Banco Fortaleza. Depois ele foi liquidado pelo Banco Central, assim como vários bancos nessa época. Né? E eu vim para a área de consultoria de TI. Eu fiquei mais 10 anos, né? Então eu fiquei até 2007. E isso cansou um pouco porque eu gosto de mobilidade, de conhecer novos rumos. Trabalhei em muitas multinacionais, trabalhei fora do Brasil, mas chega uma hora que você cansa. É uma vida profissional meio descartável, né? Você cada hora está numa instituição. Com os meus trabalhos de discotecagem, você obrigatoriamente, hoje em dia, eu pergunto para você, quem pode não se envolver com a área publicitária hoje em dia? É difícil. Ninguém, mas nem o borracheiro, se você parar para pensar, ele tem que ter no mínimo a noção de comunicação visual, porque se a placa dele não for visível, o outro borracheiro vai passar a perna dele. Sempre foi assim, né? Sempre. Mas hoje em dia o negócio apertou, o buraco apertou. Porque não está mais só ali na parte física, tátil, né? Os brinquedinhos, né? Que a gente não respira sem. Como que você faz sem que a tua comunicação não esteja sendo propagada, né? Então o cara, às vezes, hoje em dia o costume é tanto que ele vai trocar o pneu e ele quer fazer o check-in. Ele quer mostrar que ele entrou lá na borracharia.
É verdade. E em virtude disso, um pouco antes desse boom, né, que é hoje eu diria, toda essa dinâmica de comunicação que é hoje, eu já vim, eu por consequência, vim para a área publicitária. Eu me lembro que eu estava entre um projeto e o outro, apareceu a oportunidade de representar uma gráfica. Eu falei, pensei bem, eu falei, tem alguma coisa aqui que pode me interessar, porque pode parecer estranho, mas quando você vende um cartão de visita, que seja o produto de entrada, o mais barato de uma gráfica, ele é um dos produtos mais importantes, porque você cria uma proximidade, um laço com uma pessoa que está comprando, né? Eu conheço bem esse setor, que eu trabalhei também em gráfica. Então, eu era vendedor de gráfica. Então, foi isso. Eu peguei um catálogo um dia e fui experimentar. Me dei super bem. Só que você não para aí, né? Você não para. Porque quando você começa, passagem. Você desenvolve uma parte, você vê a outra. Hoje é tudo linkado. Hoje tudo está relacionado. A gente está aqui gravando um programa, né? Que tem ligação com assessoria de imprensa, com publicação. Você mesmo estava discutindo há pouco aqui no bastidor o que você falava aí sobre como você precisava avisar num intervalo de tempo maior, alguma coisa assim. Você vê a necessidade. Você não precisa ser da área, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é uma evolução. Agora, tem umas perguntas muito importantes para mim que eu quero te fazer. Claro. Só que antes, eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um pequeno break. Opa! Gente, é rápido, hein? Não vai nem 1 hora, é bem rapidinho. A gente volta já. Acontece em São Paulo de 23 a 26 de abril o 9º CLAEM, Congresso Latino-Americano de Escolas de Música. O evento contará com palestras, workshops e shows e reúne educadores e artistas da Colômbia, Argentina, Peru, Chile, Itália, entre outros. Durante o congresso desse ano, acontece também a 9ª Assembleia da ALAEMUS, Associação Latino-Americana de Escolas de Música. O patrocínio é da Berklee College of Music dos Estados Unidos e da Universidade Mexicana Unicash. O evento acontece na Unidade Paraíso do Conservatório e Faculdade de Música Souza Lima, na Rua Maria Figueiredo, 560. Programação e maiores informações pelo telefone 11 3884 9149 ou pelo site www.souzalima.com.br/CLAEM. Aguardamos você! Oi, tudo bem? Eu sou a Bia Cobal. Renata de Paula, nós somos atrizes, apresentadoras e idealizadoras da ABA, Academia Brasileira de Apresentadores. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Temos o passo a passo com 6 dicas fundamentais. Conheça os conceitos básicos de comunicação. Saiba qual é a mensagem, para quem vai falar e qual o objetivo dessa comunicação. Compreenda a importância da sua imagem. A comunicação não verbal é a chave para o seu sucesso como apresentador. Seja curioso. Um repertório amplo e variado é uma ferramenta valiosa para um apresentador. Adquira conhecimento. Nossas oficinas de apresentação são intensivas e práticas. Providencie seu material de divulgação. Investir em boas fotos e links de vídeo fazem toda a diferença. Com certeza. Comece a trabalhar. Procure empresas que realizem o serviço de divulgar e vender o seu trabalho. A ABA oferece esse serviço para você. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Participe da nossa oficina prática para apresentador de TV, dias 21 e 22 de abril em São Paulo. Informações e inscrições por e-mail ou WhatsApp. Então até lá, hein? Tchau!
Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso. Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço. Voltamos. Eu falei que era rápido. Para com isso, não foi nem 1h30 não adianta reclamar. Foi 1 minuto. Vamos voltar nessa entrevista gostosa? Então, Tchelo, nós evoluímos, falamos desde o começo, como você começou com a música. Você é músico também ou não? Só disc jockey. Só disc jockey? Só disc jockey. Você tem músico na família para vir no sangue isso? Tenho Profissional, sim. tem? Na verdade, o meu pai, né, eu não cheguei a testemunhar, mas a minha mãe me conta que ele tinha uma banda cover de Beatles. Ah, é? Né? Então, agora, os demais, assim, que vieram antes dele, não tive acesso, porque o papai chegou da Itália em 56. Ele chegou aqui em 56 com 5 anos de idade. Eu conheci alguns parentes lá da Itália, mas nada tão próximo. E, assim, por ironia do destino, nunca fui para lá. Nunca fui para lá. Sempre imaginei o seguinte, se eu for, eu pretendo ficar um tempo. Não dá para ir para lá para passear. Sua família era do norte ou do sul da Itália? Tem que passar do sul da Itália. Meu pai nasceu em Potenza. Na verdade, ele nasceu na maternidade de Potenza, mas ele era da província, de Tolvi. Ele era de Tolvi. Perto da Sicília. Mais ou menos. Ali dá para chegar na saída para a ilha. Dá para chegar na ilha. Tá mais ou menos ali na latitude, né? Como que você vê a internet na vida, em tudo, na publicidade? Como você vê a internet? Olha, em comunicação aí, a internet eu vejo simplesmente como um meio, né? Mas o que abrange ela é que está o X da questão. Então, falando, por exemplo, em rádio, em televisão, já abordando aí o assunto, a gente tem que falar da tecnologia do streaming, né? O streaming, essa transmissão por vias digitais, que viabiliza, inclusive, a gente está aqui hoje, né? Viabiliza, a gente está gravando isso daqui hoje. Se você fosse procurar simplesmente um espaço na TV aberta, só pela TV aberta, você não tem a mesma liberdade, a mesma dinâmica para executar esse trabalho, né? E falando do streaming, tá, é muito interessante isso. Eu tive a oportunidade de iniciar um trabalho de comunicação em rádio comunitária, programa de molecada mesmo, tá? Antes da globalização, para a gente ter acesso, por exemplo, a uma música, para você descobrir primeiro de quem que era aquela música que não tocava na rádio, que era uma música só da discoteca em si, lá do baile de salão, você tinha que primeiro perguntar para o DJ, aí você descobriu o que era, aí você queria saber alguma coisa sobre o artista, onde que você lia? Não tinha informação. Não tinha fonte. Não tinha fonte, não tem fonte. Você teve revistas de música, Bis, Rolling Stone, várias músicas faziam, mas elas estão simplesmente ali veiculando o mainstream. Ele não está dizendo sobre o artista que você quer descobrir. Então, se você tiver um gosto um pouco mais diferenciado, por exemplo, por música underground, não existia essa comunicação que você tem hoje em dia, não tinha acesso. Não tinha fonte, não tinha nada. O que a gente tinha nessa época? O famoso zine. Então, uma pessoa fazia um apanhado, uma pesquisa muito difícil, tá? Internacionalmente, e juntava essas informações e fazia aquele jornalzinho de bairro. O zine é a revista de Xerox, né? Né? Então, na rádio comunitária, eu gostava de falar sobre o conteúdo do zine, né?
Então, olha o tamanho disso, o alcance mínimo, primeiro, porque você vai alcançar só o bairro. Segundo, você está pegando uma fonte que não tem nem distribuição, né? E era a única forma de você conseguir propagar alguma informação nessa época. Com o surgimento do streaming, eu trouxe essa ideia de lá de trás e eu fui praticamente uma cobaia desse sistema. Porque o que dava de pau no começo, porque primeiro, você não tinha banda. Você não tinha essa banda de hoje em dia, que a gente tem aí 50, 100, 200 mega. Lembra da internet, a internet de escada? Mesmo as primeiras bandas as primeiras assinaturas de banda larga, elas não tinham essa capacidade. Então, como que você fazia para colocar um programa de áudio, não de vídeo? De vídeo nem sonha. Nem sonha, a TV Web nem sonha, para você mandar o sinal de áudio. E eu tive essa experiência, eu trouxe a ideia lá desse programa, que eu já tinha um nome batizado lá já desde os anos 80, que é o Café com DJ, né? Essa era a minha ideia, porque eu estava falando sobre música, né? E coloquei esse programa coloquei no ar, na web, através de um convite de uma galera que estava desenvolvendo um sistema de web rádio. Então eu peguei as primeiras web rádios aqui e coloquei o meu programa no ar. E aí qual a dificuldade que a gente tinha? A grade, vamos preencher a grade. Não tinha, quem que vai fazer programa? Eu, com muito custo, consegui juntar alguns amigos da música, porque assim, o interesse pode haver, mas e como que você convence a pessoa, como que você consegue fazer ela se engajar naquilo? Então nessa época eu tive dois destaques. Um deles com um grande amigo meu lá de Curitiba, ele estava em São Paulo, ele morou um tempão aqui, cresceu aqui em São Paulo, e ele estava em Curitiba na época, mas eu falava, porra, era um cara que eu tinha muita aproximação e a gente falava quase a mesma linguagem da música, né? E ele é músico por si. Na época ele estava até discotecando, eu me recordo. E esse cara é o Júnior, o Cacá Azevedo, o apelido dele. E um dia eu convidei ele e falei, Júnior, vamos fazer um programa. Ele falou, pô, Thiago, mas como que você vai fazer? Você está em São Paulo, tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu quero fazer um teste. Não tinha como gravar e transmitir isso. A gente não tinha estúdio, não tinha. Eu falei, meu, vamos fazer um negócio aqui na marra. Você sabe como que eu conectei ele? Nós criamos um programa chamado CUSP, que são as iniciais de Curitiba e São Paulo. CUSP, Curitiba, São Paulo. E eu colocava ele na transmissão de live streaming, que é a transmissão ao vivo, via o canal do MSN. A gente usava o MSN, então ele conversava comigo e a gente pegava e comentava de 3 em 3 blocos as músicas. Só que a gente já tinha nessa época aí o Orkut. Já. No início do Orkut. Quando a galera viu que a gente postava o que ia rolar e o que eles iam lá, eles comentavam no scrapbook, que era o que tinha na época lá, eles mandavam um scrap lá e a gente lia o scrap ao vivo, aquilo virava uma coqueluche. A página começava a descer de um monte de gente querendo participar daquilo e uma coisa muito louca. Então esse foi o CUSP e eu tive um outro programa na rádio também que foi muito legal, que foi o Modern Rated, né? Tinha uma apresentadora de lá, a Estrela, a Priscila. Ela manjava muito de um segmento musical que era o mod, né? Que era o underground dos anos 60. E, puta, ela tinha uma desenvoltura para isso. É uma outra comunicadora nata, mandava muito bem. Ela começava a falar, a galera já vinha, ela fazia o programa sozinha, vinha enxurrada de gente, de ouvinte atrás dela, né? Então, voltando aqui na TV Web, imagina a dificuldade dessa época já com a internet para hoje. Hoje você tem banda para isso, você tem recurso, você monta um estúdio, né, como esse que nós estamos aqui do lado da Rede Globo. Né? Então você monta um estúdio, você pinta, borda, cria conteúdo, né? E venceu muitas barreiras, né? Então, da mesma forma que nós fazemos, uma molecada aí, no bom sentido, não pejorativo, está se formando e está fazendo programa com um recurso que você nem imagina e viralizando, né? Viralizando. O YouTube, eu acho que foi uma das ferramentas mais importantes que se criou. Sim.
Porque ele facilita. Qualquer um tem direito de ter um canal. Gratuito. Gratuito, tá lá, aberto. Gratuito, grava pelo celular, coloca o negócio lá e gente, pronto. Tem um pessoal que apresenta, eu entrevistei, ele estava com 4 milhões, 5 milhões de pessoas assistindo o programa dele. E eu morri de dar risada. Ele falou, meu recorde de audiência ultrapassou a casa dos 6 milhões. Se eu contar porque eu fui começar o programa, eu já tinha pego o celular, posto na minha frente, me deu uma dor de barriga que eu tive que correr para o banheiro. Eu fiz o programa na privada. Ah, pronto. Eu fiz o programa na privada. Foi o gancho. Mas eu colocava de forma que a pessoa podia ver que eu estava na privada. Ultrapassou 6 milhões de pessoas. Do tipo, ó, o cara tá fazendo o programa porque não tinha, né? Então, é umas coisas loucas que funcionam. Sim. Essa molecada, o que eles fazem, tem o filho de uma funcionária da TV, o moleque tem 10 anos, eu acho. E ele está com 1 milhão de pessoas seguindo. Você sabe o que ele faz? Ele resolve esse joguinho, tipo... sim. Coisa. Ele mostra como passar da fase. Ele está com 1 milhão de pessoas seguindo ele, para poder resolver o 7, o 8, não sei o que lá, e ele ensina. Ele está com 1 milhão de pessoas seguindo ele. Sim, há espectador para todo tipo de conteúdo, né? Por isso que eu falo molecada no bom sentido. Hoje em dia, falando em comunicação, que vai ser um assunto para uma outra situação, né? Com certeza. Eu faço a gestão de projeto de comunicação e, assim, na verdade, o meu perfil mesmo é o comercial, né? O meu negócio, na verdade, é venda. Hoje em dia, o negócio está... O mercado está difícil. Então, eu estou colaborando com uma empreitada nova aí, com uma startup. Se Deus quiser, esse negócio aí vai rolar. E eu estou tendo que conversar com uma meia dúzia de candidatos aí nessa área. Eu vou te falar, o que um recém-formado fala hoje em dia, ele coloca o gabaritado no chão e sem fazer muito esforço. Visão, óbvio que vai chegar uma hora, sempre chega um funil que a experiência chama, né? Mas a atenção é absolutamente necessária. Ela é necessária, não existe mais aquele negócio quadrado da ditadura militar, né? Esquece. Não. Hoje, cada dia... Hoje está se falando muito em golpe militar, não sei o quê, por causa do julgamento do Lula. E eu fico cá pensando com meus botões. Eu vivi a ditadura militar, do dia 31 de março até o final. Como que era o acesso? Por que será que a gente tem tanta história? Eu não estou aqui fazendo política, tá? Nem a favor nem contra. Mas eu faço uma pergunta para você que viveu. Salvo raras famílias... Para a grande maioria da população, como que era o acesso ao supermercado em si, entendeu? O que você tinha que economizar. Eu me recordo já, assim, eu peguei o fim, assim, já tinha acabado a ditadura quando era moleque, mas o litro de Coca-Cola, meu amigo, era no final de semana, no domingo só. Não tem esse negócio que hoje você vai lá e você abrir uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola é festa, você tá entendendo? Não tinha isso não. Por exemplo, eu lembro bastante, eu era moleque, você ir numa pizzaria, putz, era um evento do ano. Sim. Porque era tão raro você poder ir numa pizzaria que quando você ia, primeiro existia pouquíssimas pizzarias. E quando você ia, meu Deus do céu, você passava o ano todo na escola contando. Eu comi um pedaço de pizza, tinha mussarela, tinha não sei o quê. Nossa. Era um evento. Sim. Mais do que o aniversário. Sim. Às vezes hoje você fala isso... Isso era para o rico e era para o pobre, né? Salvo quem estava no alto escalão mesmo, era a mesma coisa. Aí eu, trocando um pouco de lugar contigo aqui, eu te devolvo a pergunta. Será que isso daí é a distribuição de renda ou não? Porque hoje em dia se reclama, lógico, a distribuição de renda ainda é um grande problema. Mas foi pior, não? Eu acho que... Na época. Eu não sei se pior ou melhor, porque era um outro mundo. Você não pode falar da época da década de 70 com hoje. Não há parâmetros que você possa analisar. O mundo era outro. Em 1970,
Não, havia um órgão de informação que falava sobre o Brasil. Era o Caderno Político. Sim, Era o Estadão. por lei, né? Por lei. Por lei. Não tinha outro, não existia internet, não existia nada. E os Não militares existia direita, proibiram esquerda, centro, não tinha... E os militares proibiram que falasse. O Estadão, no Caderno de Política, publicava receitas de bolo, de torta, porque não era possível falar nada. Hoje, eu não sei como funcionaria uma ditadura militar. Como não sei foi a se censura? vinga. A censura. Censura total. Eu não sei se vinga, porque como que eles vão restringir a liberdade hoje com a internet? Não Hoje dá o mundo é um. Não volta atrás, né? Não tem. Eles não têm como voltar. Eles vão proibir de que jeito o uso da internet? Você pega um telefone e em 1 minuto você já noticiou no Japão. Você vai voltar na Telesp? Não volta. Ficha telefônica? Não volta. Não volta. Mas antes eu não queria falar muito. O custo de uma ligação. Quanto era você usar o telefone? Aquilo lá é coisa para rico. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu lembro, eu morava no interior, meus pais moravam em São Paulo, eu morava com minha tia em Bebedouro, cidade de Bebedouro. Uma ligação de Bebedouro para São Paulo demorava 12 a 15 horas. 12 a 15 horas para você fazer uma ligação de Bebedouro para São Paulo, ou vice-versa. Era tão cômico, era tão coisa. E tinha as pessoas que trabalhavam na Telesp, que quando conseguia fazer a ligação, o funcionário ia na tua casa avisar, está feita a ligação, corre! Para a pessoa falar, não tinha telefone em casa. Consegui, corre. Corre, Sim. consegui. Era muito gozado. Hoje o mundo é outro. Sim. Hoje é outra, tudo é diferente hoje. Hoje não tem como um governo militar proibir alguém de falar alguma coisa. Eles vão tirar a internet? Não Não consegue. Não tem como. Não tem mais como segurar. Existe uma manipulação de mídia ainda, né? Assim, Sim, até obrigar você a assistir. a política em coisas. cima disso, É. entendeu? Quando cada canal está apoiando cada segmento político, isso aí É. não é. Hoje em dia já é até um pouco mais visível isso, né? É um pouco mais E visível. agora eu quero te fazer, como você vê a TV Web? Eu acho que é. A evolução, onde nós chegamos com a TV Então, Web? a evolução tecnológica, tá, é uma barreira já vencida, tá? Agora, para distribuir isso no sentido, por exemplo, esse programa aqui chegar no público-alvo dele, é que está o desafio. Isso já não é uma questão da TV Web, e sim do planejamento de marketing. Porque por mais que você viralize, você pode ter um caso um dia aqui parecido com esse aí do cara na privada, tá? Mas isso daí é um boom, isso aí é um fogo de palha, né? Sim, agora, é um acontecimento momentâneo. quantas TVs web nós já temos no mundo? É difícil, porque nos Estados Unidos não existe mais TV Web, tudo é web. Sim. Nos Estados Unidos nós temos 1.800 televisões, Então, 24 horas. isso. 1.800, 24 horas. 24 horas. 24 horas. Nós somos associados a outra PCC Television americana, tá? E tem 1.800. Agora, tem os blocos de cada assunto. Tem blocos de televisão que falam sobre esporte. Você quer esporte, você procura um daqueles canais. Cada um tem uma forma diferente de apresentar, noticiar. Você quer uma novela, você vai no bloco de telenovelas. E olha, todas vivem bem. Sim. Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, rádio do carro. Aqui nós temos AM, FM, não sei o quê. No resto do mundo já não existe mais isso. Não. É TV Web. Eu acho que, se não me falha a memória, existe a TV AM, FM na Inglaterra. Na Inglaterra, tem mais um país e o Brasil. É uma transmissão, na verdade, limitada. Limitada. Ela é limitada e é uma... vamos combinar aqui, para a galera que já está na antiga ali, para você ter um acesso nisso hoje em dia, isso é uma máfia. Né? E assim, o que o mundo digital, ele simplesmente veio para derrubar essa... Derrubou tudo. Derrubar essa Hoje barreira. você não tem mais, Sim. por exemplo, graças a Deus, não existe mais
na televisão aquele negócio de você ter concessão do governo. Sim. Não tem. Você abre sua televisão e põe no ar. O problema é teu. Você Digital. está preso a normas, a processo ético, a processo responsável, mas você Como fala o que qualquer, você quiser, como já estava. como qualquer coisa. Como já estava no canal. A diferença é a quantidade de canais, é a quantidade de frequências. É a opção que você tem de escolher aquilo. Não, você que tinha uma quer limitação. assistir. Você tinha uma limitação. O dial do FM, ele pronto. tem quantas portas ali? Ele tem um número restrito de portas. Muito. Né? Bem restrito. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui na capital, se você quiser um espaço de FM, você vai entrar numa concorrência e num custo absurdo. Né? Por quê? Porque tem um custo absurdo dos transmissores, das antenas, tem a questão aí de licença e tudo mais, que isso daí é como eu chamo, tem uma máfia. Aí, e quem é dono disso não larga o osso, mas o dono disso hoje em dia, com perdão da palavra, está parecendo já o dono daquele táxi antigo. Aquele taxista mal educado que te atendia mal, cobrava um serviço absurdo e escolhia a corrida. Né? O taxista ele falava assim, não, você chamava, não, mas o senhor vai para onde? Para ver se ele vai querer te levar. E muitos ainda faziam assim, não, eu só te levo por tanto. Não era nem na cara dura ele já era contra a lei. Hoje está aí o aplicativo para quê? Né? Tchelo, eu estou triste. O tempo está acabando. Está acabando o tempo. Eu tinha tanta coisa para te perguntar, principalmente o campo da publicidade, na TV web, como processa, como conseguir atingir o objetivo, mas eu vou te pedir licença, eu vou te convidar novamente para a gente continuar essa entrevista. Claro, o convite está aceito. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero que você, em rápidas pinceladas, porque nós já estouramos o tempo faz tempo. Sim. Você dá uma referência, um meio de comunicação, como as pessoas te acham, os que querem a prestação de serviço. Tranquilo. Bom, até logo para o pessoal. O canal mais fácil, tá? Se quiser colocar aqui, onde que eu olho para falar, para pôr nas letrinhas, né? Então, se quiser pôr nas letrinhas aqui, pelo meu site ele deve estar redirecionado na minha fanpage. Eu não tenho feito muito trabalho lá na fanpage, mas tem alguma coisa no ar. É no www.djcello.com, né? DJTCHELO.com. Então ali você vai direcionar para a fanpage, na fanpage você tem um inbox, consegue me contatar, tá? Não sou nenhuma celebridade, eu nunca assim me empenhei ou tive essa vontade, tá? Na verdade, assim, discotecar para mim é o prazer, de eu colocar uma música e você gostar da música que eu tô colocando. Esse é o grande prazer. Esse é o prazer do DJ que eu aprendi. Hoje em dia o prazer é um pouco diferenciado nesse mercado. O prazer é aparecer lá no flyer, é ter mais curtidas, é ter mais não sei o que, e em muitos casos se esquece aí da parte da música. Mas lá pela URL do site, se ela tiver eventualmente direcionada para o blog, ou seja lá no meu inbox, pode entrar em contato, pode comentar. Fique à vontade aqui também a TV para me mandar o link lá, eu peço para o pessoal compartilhar. Eu nem sempre estou administrando direto lá, mas a gente faz o que pode, porque no dia a dia eu vou falar para eu conseguir o espaço para correr aqui, e não é por eu ser super ocupado, é necessidade mesmo de correr atrás do ganha-pão. O famoso mas eu fico à disposição aí como DJ, como comunicador, como representante comercial, o que precisar, a gente está aqui para agregar valor, né? Muito obrigado pela tua entrevista, foi muito legal, você tocou em pontos muito engraçados que muita gente não tem conhecimento, eu gostei muito. Meus amigos, o programa acabou. Eu queria agradecer demais a todos vocês que nos assistem, que é uma fonte de prazer, de alegria, de, como eu falei no começo, que a gente quer voltar todo dia. Na semana que vem tem um novo programa. Continue com a gente, que a gente precisa de vocês. A todos as pessoas que nos assistem no Japão, na Tailândia, em Cabo Verde, aqui no Chile, Argentina, Uruguai. Muito, mas muito obrigado. O programa acabou e eu, com tristeza, eu digo, fui.
Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso. Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço. Oi, tudo bem? Eu sou a Bia Cobal. Renata de Paula, nós somos atrizes, apresentadoras e idealizadoras da ABA, Academia Brasileira de Apresentadores. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Temos o passo a passo com 6 dicas fundamentais. Conheça os conceitos básicos de comunicação. Saiba qual é a mensagem, para quem vai falar e qual o objetivo dessa comunicação. Compreenda a importância da sua imagem. A comunicação não verbal é a chave para o seu sucesso como apresentador. Seja curioso. Um repertório amplo e variado é uma ferramenta valiosa para um apresentador. Adquira conhecimento. Nossas oficinas de apresentação são intensivas e práticas. Providencie seu material de divulgação. Investir em boas fotos e links de vídeo fazem toda a diferença. Com certeza. Comece a trabalhar. Procure empresas que realizem o serviço de divulgar e vender o seu trabalho. A ABA oferece esse serviço para você. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Participe da nossa oficina prática para apresentador de TV, dias 21 e 22 de abril em São Paulo. Informações e inscrições por e-mail ou WhatsApp. Então até lá, hein? Tchau! Mais um minuto do direito aqui na BCC. A pergunta é: posso fazer um inventário do meu pai em cartório? Resposta: pode, desde que atendidos a alguns requisitos. Toda vez que existe um óbito, veja, essa propriedade passa para os herdeiros através da partilha. Essa partilha pode ser no fórum ou em cartório. Para que seja em cartório, quais são os requisitos a serem atendidos? Primeiro, que todas as partes sejam maiores e capazes. Segundo, que haja consenso entre elas, então deve existir um acordo entre as partes. Então, nesse sentido, o falecido deixou uma casa, um carro, determinada quantia em dinheiro. Em havendo acordo entre as partes, não há problema algum. E o terceiro requisito, o falecido não pode ter deixado testamento, ok, pessoal? Se houver testamento, necessariamente o inventário deve ser realizado no fórum. Então, inventário extrajudicial é mais barato, ele é mais rápido, ele pode ser feito em qualquer cartório de notas. Ah, mas o falecido deixou lá uma propriedade na Bahia, uma outra casa no Rio Grande do Sul, posso fazer um inventário em São Paulo? Pode, você pode fazer um inventário em qualquer cartório da sua confiança. E desde que atendidos esses 3 requisitos: partes maiores e capazes, consenso entre as partes e ausência do testamento, ok? BCC Television, até a próxima!